E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das falhas de planejamento mais catastróficas e, olha, sendo bem sincero, uma das mais engraçadas da literatura antiga. Imagina só a cena. O plano é construir a fortaleza mais impenetrável de todo o universo, aquele refúgio celestial supremo para manter qualquer ameaça bem longe. Só que, bem no finalzinho, a galera simplesmente esquece o detalhe principal de qualquer fortaleza: o muro. Pois é, esse foi o vacilo arquitetônico gigantesco que os deuses nórdicos cometeram em Asgard. E bom, como sempre acontece quando as coisas saem totalmente do controle lá nos reinos divinos, adivinha quem está envolvido até o pescoço na confusão e na solução? Sim, um certo deus da trapaça. Certo? Vamos mergulhar nessa história. Parem para pensar um pouco nisso. Como é possível que Odin, o maioral dos deuses, junto com toda a sua corte, passe um tempão construindo uma cidade absolutamente gloriosa e, do nada, deixe passar o fato de que eles precisavam de um muro? É mole? Naquela pressa toda de terminar a obra, esse pequeno detalhe ficou de fora. E o resultado disso? Asgard ficou completamente escancarada, super vulnerável aos ataques dos seus maiores e mais perigosos inimigos, os gigantes. E foi bem no meio desse caos, com Odin e Loki debatendo o que fazer, com deuses imponentes como Tyr e Heimdall ali do lado, que surge do nada uma figura bem estranha. Um cavaleiro misterioso simplesmente aparece na cidade. O que nos leva à nossa primeira parte. Asgard precisa de um muro. Então, esse forasteiro para e dá aquela olhada ao redor. Ele super elogiou a arquitetura divina, achou tudo lindo, mas, claro, não perdeu a chance de apontar a falha óbvia. Ele mandou na lata. Uma bela construção. Mas onde está o muro que deveria protegê-la? Nossa, dá quase para cortar a tensão no ar com uma faca de tão constrangedor que foi. Os deuses, super orgulhosos, tiveram que engolir o ego e admitir que esqueceram o muro. Mas o cara não perdeu tempo. Ele já chegou se gabando, dizendo que era o melhor construtor do mundo e lançou a braba. Prometeu erguer uma muralha perfeita e intransponível em apenas 1 ano e meio. Odin até deu um sorriso, Loki bateu palma e já queria mandar o cara começar. Mas o todo-poderoso Odin, que não é bobo nem nada, puxou o freio de mão. Ele precisava saber qual era, afinal, o custo dessa maravilha toda. E é aí que entramos na parte 2, o preço salgado do construtor. O contraste entre as negociações é simplesmente gigante. O cara não pediu ouro, não pediu prata, ele exigiu a mão da deusa Idun em casamento. Isso deixou os deuses loucos de raiva. O Tyr já estava bufando com o punho cerrado e o Heimdall quase deixou o cara surdo tocando a trombeta dele. Perder a Idun significava perder as famosas maçãs da juventude eterna, o que seria o fim da linha para eles. Mas aí entra a mente mirabolante e, vamos combinar, bem arrogante do Loki. O Loki achava simplesmente impossível alguém construir um muro daquele tamanho sozinho num prazo tão curto. Então, ignorando totalmente a raiva dos outros deuses, ele solta uma contraproposta quase suicida. O muro teria que ficar pronto em apenas 6 meses, durando um único inverno, sem ajuda nenhuma de ninguém. A lógica dele era óbvia. O construtor ia falhar feio e Asgard ia ganhar um muro quase pronto, totalmente de graça. Só que, para surpresa geral, o forasteiro deu sorriso e fechou o acordo na hora. E contrato fechado, vamos para a parte 3, uma corrida contra o tempo. Assim que apertaram as mãos, a obra começou. E aí veio o pulo do gato do construtor, a força absurda do cavalo dele, o Svadelfire. Acompanhar a passagem do tempo nessa obra é sentir o puro pânico crescendo em Asgard. No dia 1 era só alegria, com o Loki fazendo piadinha e garantindo para a coitada da Idun, que já estava chorando lágrimas de ouro, que o cara ia desistir de cansaço. Só que a exaustão nunca chegou. No final do primeiro mês, o cavalo já tinha arrastado tantas pedras gigantescas pela neve derretendo que o muro estava subindo assustadoramente rápido. Odin já estava suando frio. O ritmo do cara era surreal. O tempo foi voando, e faltando só 5 dias para o verão, o muro estava praticamente concluído. Foi desespero total. Odin mandou Heimdall tocar a trombeta de emergência e convocou todo mundo. O clima nessa reunião. Pesado é pouco. Odin estava espumando de fúria e deu um ultimato bem direto. Como o acordo não tinha nenhuma brecha legal, a culpa caiu todinha em cima de quem propôs a ideia, o Loki. Odin encostou Loki na parede e disse com todas as letras que ele tinha que consertar aquela bagunça imediatamente. O preço do fracasso? Um banimento sem volta para o mundo sombrio de Niflheim. E não era só um exílio, não. Ele ia sofrer torturas tão cruéis e tão pesadas que nem a própria filha dele, a Hel, que governa o submundo, ia conseguir reconhecer o pai. A pressão agora era literal. Ou o Loki achava uma saída, ou ia pagar com uma eternidade de tormento. E é assim que chegamos na parte 4, a distração bizarra de Loki.
E esse ilustra brilhantemente como a mitologia nórdica pula do terror do apocalipse para umas situações absurdamente cômicas. O Loki não ia resolver na porrada como o Thor. O método dele é bem mais peculiar. Ele sacou que parar o cavalo significava parar a obra, então o plano foi executado perfeitamente em etapas. Passo 1. O Loki vai para a floresta e simplesmente se transforma numa belíssima égua branca. Passo 2. Ele fica lá, fazendo uns relinchos super charmosos, ou o mais melódico que o Mequino consegue ser. Passo 3. A armadilha funciona que é uma beleza. O cavalo Svadilfire fica tão encantado que arrebenta o trenó inteiro e sai correndo feito doido pela floresta atrás da égua. Passo 4. O construtor fica lá atônito, gritando pelo cavalo. Todo o progresso da muralha paralisou ali mesmo. Bom, o construtor correu atrás do cavalo, não achou nada e logo percebeu a armação. Ele sentiu de longe o cheiro da artimanha do Loki em toda a confusão. Totalmente furioso por ter sido enganado, o cara perde a linha, joga o disfarce pro alto e revela que ele era de verdade. Um gigante. Ou seja, o inimigo mais odiado da corte divina, disfarçado para destruir a cidade por dentro. Odin, que assistia tudo lá do trono dele, na hora parou de alimentar seus lobos. Com o disfarce desfeito, a verdade apareceu, o que desobrigou Odin de cumprir qualquer juramento ou pagamento feito antes. Contrato anulado. Vamos avançar e ver como isso se desenrola. Porque quando a burocracia falha e um gigante mostra as garras em Asgard, a solução é bem direta. Chama o Thor. O gigante ainda tentou, num desespero total, empilhar as últimas pedras gigantescas com as próprias mãos, suando tanto que a neve derretia em volta dele. Mas não deu tempo. O Thor chegou daquele jeito, zero paciência para explicações. Antes mesmo do gigante encaixar a última pedra no vão do muro, o Thor rodou o Mjolnir e mandou ver. A força do impacto esmigalhou a cabeça do gigante inteiro. Problema resolvido de forma super sangrenta, com os restos do inimigo despachados num voo direto para o gelo eterno de Niflheim. Com o perigo esmagado, vamos para a nossa reta final, a parte 5, o presente de 8 patas. A poeira baixou e os deuses deram aquela festa grandiosa para comemorar. Mas ficou uma pergunta no ar. Cadê o Loki? Ele simplesmente sumiu na floresta lá atrás. E o ponto crucial dessa história toda se resume ao número 8. Um bom tempo depois de desaparecer misteriosamente, adivinha quem volta triunfante? O Loki. Mas ele não chega de mãos vazias. Num dos plot twists mais insanos da história dele, e olha que ele já tem filhos que são lobos e serpentes, o Loki literalmente deu à luz enquanto estava longe. É isso mesmo. E a criaturinha que nasceu tinha inacreditáveis 8 patas. Com a maior cara de pau, sorrindo de orelha a orelha como se não tivesse quase causado o fim do mundo, o Loki apresenta o resultado do seu sumiço. Sleipnir. Ele já chega vendendo peixe dizendo sem nenhuma modéstia que é o cavalo negro mais rápido de todo o universo. E o Loki não é bobo. Ele viu os olhos do Odin brilharem com a imponência daquele bicho maravilhoso e deu o cavalo de presente para o Deus Supremo. Foi a jogada perfeita. A maravilha desse presente serviu maravilhosamente para distrair o Odin e varrer para debaixo do tapete a atrapalhada colossal que quase custou o futuro de Asgard. O que nos deixa com um cenário final carregado de ambiguidades e pronto para uma reflexão profunda. Por um lado, no fim das contas, a bagunça do Loki fez com que Asgard ganhasse um muro poderoso de defesa. E o Odin ainda levou de brinde o cavalo mais rápido do cosmos. Mas, por outro lado, nenhum pingo desse pesadelo ou o risco real de perderem a juventude eterna teria acontecido se o Loki não tivesse subestimado prazos e desafiado o desconhecido num excesso de pura arrogância. Então fica a grande questão para se pensar quando olhamos para a figura do trapaceiro. O Loki é o herói estratégico que salvou Asgard a longo prazo ou o vilão caótico cuja vaidade quase destruiu o reino em primeiro lugar? Deixa esse convite para a gente refletir sobre barganhas arriscadas e o preço alto da arrogância. Muito obrigada por acompanharem essa exploração e até a próxima.